Uma coisa que qualquer pessoa que visita o Japão, escuta falar sobre, ou até mesmo vê vídeos sobre lá, vai perceber é que o Japão é um país que funciona. E funciona perfeitamente bem. As pessoas não falham nos seus compromissos, não chegam atrasados, não tem nada disso. Os trens chegam na hora certa, e se acontece um atraso de 5 minutos, a companhia manda um comunicado de desculpas. As ruas das cidades são impecáveis. Carteiras perdidas com dinheiro são devolvidas com uma frequência que chega a ser assustadora. A violência nesse país praticamente não existe. Mas tem uma pergunta que ninguém responde. De onde que vem toda essa ordem? E por que as pessoas são assim? A resposta é bem diferente do que você pensa. Não é a lei do país, nem a polícia que impõe isso. É uma coisa bem mais antiga e muito mais pesada do que qualquer lei ou punição. E no Japão, essa coisa é a vergonha. Para entender o Japão, você precisa conhecer essa palavra, seiken. Seiken significa mais ou menos o olhar da sociedade. Isso daqui é mais ou menos a ideia de que você está sendo observado, você está sendo julgado o tempo inteiro pelas pessoas que estão ao seu redor. E não é só uma pessoa específica, nem uma câmera de segurança. É a presença de todas as pessoas, que está em todos os lugares. O seiken, ele não te pune com a prisão, ele pune você te excluindo da sociedade. Com a fofoca dos vizinhos, um olhar meio que de desprezo ali quando você passa, uma perda do respeito que na cultura japonesa é praticamente a coisa mais importante de todas. Desde muito cedo, os japoneses organizam a sua vida e aprendem a fazer tudo o que eles fazem com base em uma única pergunta: o que os outros vão pensar de mim? Isso daqui é um mecanismo invisível que faz o Japão funcionar. E obviamente ele tem um custo muito alto também. A antropóloga americana Ruth Benedict foi uma das primeiras a mapear uma coisa muito importante que explica como as culturas funcionam. A diferença entre uma cultura de culpa e uma cultura de vergonha. Nas culturas mais ocidentais, especialmente aquelas que são influenciadas por religiões abraâmicas, que seria judaísmo, cristianismo e islamismo, a principal coisa que faz as pessoas tomarem ou não uma decisão é a culpa. Você se sente mal quando faz algo errado porque você meio que sabe que aquilo é errado. Existe um conjunto de valores morais ali. O julgamento geralmente é interno. Você pode cometer um erro numa sala completamente sozinho, sem que ninguém saiba, e ainda assim você se sente errado. No Japão, o mecanismo aqui é diferente. O principal regulador do que é certo e errado geralmente é a vergonha, que é por natureza uma coisa mais social. A vergonha não existe quando você está sozinho e no vácuo. Ela precisa de uma audiência. O erro só se torna uma coisa insuportável quando ele é exposto, quando as outras pessoas sabem. A pergunta aqui não é mais eu quebrei uma regra, e sim como que eu vou encarar as outras pessoas depois disso. Obviamente, isso não significa que os japoneses não têm noção do que é certo e errado. Significa que a pressão para agir corretamente muitas das vezes vem de fora para dentro e não de dentro para fora como a gente está acostumado. E veja bem, nesse sistema, o indivíduo ele nunca existe sozinho. Ele quase sempre é uma extensão da família, da escola, do grupo ali que ele vive. Se você falha, você não apenas está manchando o seu nome, você acaba manchando o nome de todo mundo que está relacionado a você. Se existe uma regra de ouro no Japão, com certeza é o meiwaku. Meiwaku significa causar incômodo ou problema para as outras pessoas. E desde o jardim de infância, as crianças japonesas são ensinadas que causar meiwaku a outra pessoa é uma das piores coisas que alguém pode fazer. Parece bem simples, mas as consequências disso daqui se espalham para todos os cantos da sua vida. Você não deixa lixo na calçada, você não faz barulho no corredor do prédio à noite, você chega no horário sempre, ou até antes se você conseguir, porque atrasar causaria meiwaku a quem está esperando. E tem casos até mais extremos aqui que eu tenho que falar com mais cuidado. Existem casos aqui no Japão de pessoas que acabaram indo para uma melhor numa estação de trem, e como os horários ficaram bagunçados e atrapalhou o dia a dia de outras pessoas, algumas companhias ferroviárias processaram judicialmente as famílias das pessoas que fizeram isso. É uma coisa assim, muito absurda, tá? Existe um ritual no Japão que não existe em nenhum outro lugar do mundo com a mesma intensidade. A coletiva de imprensa para pedido de desculpas. Em japonês eles chamam isso de Shazai Kaiken. E sim, eles têm um evento formal que vai pra TV, onde uma pessoa, que geralmente é um executivo, uma celebridade, às vezes um político,
se apresenta diante das câmeras e microfones para admitir um erro e pedir perdão à sociedade. A pessoa fica curvada ali num ângulo de 45 graus, que é uma reverência aí muito profunda de etiqueta japonesa. Ela fica nessa posição por vários segundos, às vezes minutos em silêncio, cabeça baixa, enquanto as pessoas fotografam. E o mais interessante disso daqui é você perceber que no Japão a punição social e a vergonha costuma ser muito mais rápida e até pior do que a punição jurídica. Se uma celebridade é pega fazendo uma coisa errada ou proibida no Japão, a consequência não é apenas uma investigação criminal. Os filmes são cancelados, as músicas saem de plataformas de streaming, a televisão deixa de exibir aquela pessoa, a carreira dela vai por água abaixo. Não porque existe uma lei que determina isso, mas porque a punição social exige. Existem também outros conceitos que envolvem vergonha, e com certeza um dos mais conhecidos é justamente o tatemae e o honne, que são duas vidas que todo japonês tem. Isso daqui é uma coisa que todo japonês aprende a manejar desde cedo, e que alguns estrangeiros demoram bastante para entender. O tatemae é como se fosse a sua passe social. É uma fachada. É o comportamento público que você tem, que você mostra para as pessoas para manter a paz. É a resposta educada quando alguém te pede uma opinião que você não pode dar tão honestamente. É um sorriso quando você está irritado. É você falar que tá tudo bem quando não tá nada bem. Já o honne, ele é um sentimento verdadeiro. É aquilo que você guarda para si mesmo muitas vezes. E você faz isso novamente para não incomodar as outras pessoas, para não quebrar ali os laços com elas. E existe uma situação onde eles aceitam que isso seja mais aberto, que é justamente o momento de beber. No Japão corporativo, na sua vida de trabalho, existe uma cultura muito grande do nomikai, que seria você sair para beber com seus colegas de trabalho, com seu chefe também, muitas vezes. E as pessoas usam muito isso como uma válvula de escape. Como você está sob o efeito do álcool, o honne muitas vezes pode aparecer. As hierarquias, que aquele respeito que você tem que ter com seu chefe, com outras pessoas, acaba sumindo um pouco ali temporariamente. As opiniões verdadeiras aparecem. E no dia seguinte, todo mundo volta pro tatemae como se nada tivesse acontecido. Viver dessa forma é meio complicado para muitos estrangeiros, até mesmo para japoneses também. Não é à toa que muitos deles têm diversos problemas mentais, de saúde também. As pessoas vão acumulando exaustão mental por muito tempo. E os efeitos sobre a saúde mental são documentados e são bem sérios também. É uma espécie de fenômeno de solidão também. Você tá ali rodeado de pessoas, mas você nunca pode ser você mesmo. Você tem que ser uma outra pessoa o tempo inteiro, porque senão isso causaria problema e desconforto para os outros. E parece que cada vez mais as gerações mais novas não querem participar tanto disso. Uma parte da geração mais jovem do Japão está começando a recusar de fato. Começando pelo mais básico de todos, que é pedir demissão. No Japão, mudar de emprego frequentemente é visto como um sinal de instabilidade, de falta de comprometimento. Entregar uma carta de demissão ao chefe, olho no olho, é uma coisa bem difícil de fazer. Vai ter o risco ali de você ser pressionado a ficar, de as pessoas desaprovarem você e de você carregar a reputação de quem abandona a equipe. E foi aí que surgiu um serviço que captura perfeitamente até onde isso pode chegar: a agência de demissão. Existem alguns estudos que marcam isso, mas um deles que eu encontrei dizem que 5,1% das pessoas que pediram demissão no Japão não disseram ao próprio chefe que estavam saindo. Eles pagaram uma empresa que faz isso por elas. E parece que esse número só cresce a cada dia. Provavelmente a mais famosa dessas agências é a Guardian, que fica em Tóquio. Eu vou procurar os valores aproximados que eles cobram aqui atualmente, mas é interessante como eles fazem esse serviço de comunicar ao empregador, cuidar de toda a papelada e servir como um intermediário para evitar problemas para a pessoa. Quase metade dos clientes são mulheres e a grande maioria tem entre 20 e 30 anos. Eu imagino que alguns chefes não devem gostar nada dessas agências porque, no fim do dia, elas não são manipuláveis como os trabalhadores. Mas existem também outras abordagens que os trabalhadores têm, como, por exemplo, parar de trabalhar. Muitos trabalhadores japoneses praticam o que a gente chama de demissão silenciosa. É quando a pessoa fica no emprego, mas se recusa a ir além do mínimo necessário. Ela só faz realmente o que ela precisa fazer. E muitos deles, quando perguntados, dizem que eles não querem uma promoção estressante, um carro importado, uma vida incrível.
Eles só querem ficar ali, ganhar o seu dinheiro, comer alguma coisa e ter controle sobre o seu próprio tempo. É uma forma de rejeição também, mas é bem menos problemática. Enfim, o Japão é um país que funciona, a gente sabe disso. A ordem japonesa é real, a beleza da cultura também, é um país muito interessante. Mas os mesmos mecanismos que produz tudo isso também produz outras coisas que é interessante de ver. Produz pessoas que têm vergonha de sair do emprego por causa de tudo que a gente falou. Produz jovens que desaparecem nos próprios quartos por anos porque não conseguem encarar o mundo lá fora. A vergonha é um mecanismo que constrói civilizações impecáveis, mas ela tem um custo muito grande. E às vezes isso é um custo muito silencioso. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu fico muito feliz pelo apoio de vocês aí nos últimos vídeos. Eu tô preparando aí umas coisas bem legais aqui pra vocês. Comenta aí embaixo o que você gostaria de ver aqui no canal também, se você tem alguma ideia de vídeo. Muito obrigado novamente, e a gente se vê nesse vídeo que tá aparecendo aqui na sua tela. Até mais.